o Senhor fez é bom, tudo que o Senhor fez é bom. Pais, irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para trazer uma palavra do Senhor e para edificação nossa, uma palavra nesse tempo em que estamos vivendo, de uma crise sanitária no mundo todo, que está caminhando também para uma crise econômica. E nós, como filhos de Deus, sabemos muito bem em quem estará conosco nessa crise. Está conosco. É o nosso Senhor, é o Emmanuel, é o Deus conosco, é o nosso Senhor Jesus, que com certeza está nos amparando, nos abençoando. E o que precisamos é lembrar e conhecer o que Ele é capaz de fazer por nós. Deus é maravilhoso. Nós temos muitos exemplos bíblicos que mostram a ação de Deus cuidando e preservando aqueles que buscam o Senhor. Você é um daqueles que busca o Senhor? Conte com Ele. Ele ama aqueles que se aproximam dEle, Ele quer aqueles que se aproximam dEle sendo realmente libertos de todo mal. Nós poderíamos citar aqui várias circunstâncias, como Noé, em que passou por um grande dilúvio, mais de 370 dias confinado numa arca, até que as águas baixaram, até que tudo se terminou, desde o princípio das chuvas. E ele pôde então ser amparado pelo Senhor naquele confinamento também, como nós estamos vivendo o isolamento social nos dias de hoje dentro das nossas casas. Mas também outros fatos ocorreram com José do Egito, com Moisés. E eu queria trazer hoje duas personagens muito especiais que confiaram no Senhor em tempos difíceis. Uma delas é Raabe, que vivia um contexto de guerra, de destruição. O povo de Israel o povo hebreu estava ali com Josué e seu exército, prontos a destruir Jericó. E lá Raabe, então, teve um posicionamento ao lado de Deus e com isso foi maravilhosamente liberta ela e sua família da morte iminente. Isso no contexto de guerra. Nós também temos uma outra personagem, parente de Raabe, que era Ruth, uma moabita, que casou com um israelita, com um hebreu, e com o passar dos dias ficou viúva e foi cuidar da sua sogra Noemi, que era uma residente ali de Belém, e estava em Moabe justamente por uma crise de fome. Ela e sua família saíram dali. Então essas duas personagens também são citadas no livro de Mateus, capítulo 1, eu vou ler o texto. Os versículos que elas são citadas é 5 e 6 de Mateus, que diz o seguinte: E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz era seu filho. E Boaz gerou de Ruth a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Esses são antepassados da família de Jesus. Que maravilha a citação delas. Há outra citação ainda de Raabe no Novo Testamento que estaremos falando. Mas vamos tentar lembrar o que aconteceu lá, primeiramente com Raabe. Isso está descrito no livro de Josué, no capítulo 2, inicia essa narrativa, onde Raabe morava como prostituta numa casa no alto do muro. E aquela situação então ela percebia, ela sabia de tudo que estava acontecendo ao redor, né? E a intenção do povo hebreu de derrubar as muralhas e de invadir a cidade e conquistar Jericó. E ela recebeu a visita de 2 espias enviados por Josué. Lá no capítulo 2 nós temos essa narrativa. E ela então percebe que ali havia a possibilidade dela se aproximar daquele povo que confiava no Deus verdadeiro e a partir desse momento então também ser liberta da morte juntamente com a sua família. Veja o que diz Josué, capítulo 2, versos 9 a 13. E disse aos homens, aos espias que estavam na sua casa: Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor de vós caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o fizeste dos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes.
O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é o Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que, como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro de que conservareis com a vida a meu pai e minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo o que tem e de que livrareis as nossas vidas da morte. Esse pedido de Raabe para os espias foi colocado diante de um momento de juramento. Aqueles homens juraram, queriam mantê-la viva, desde que ela permanecesse na sua casa. Parece o nosso contexto de hoje, né? E se ela permanecesse em casa e colocasse então um sinal, um pano na janela pelo qual eles desceram, fugiram de Jericó pelaquela janela, descido justamente pela ajuda de Raabe e seus familiares. Eles então iriam poupá-la, mas que ela também tinha uma responsabilidade de ficar ali e confiar. Raabe confiou no Senhor. Ela sabia que eles iriam então cumprir a sua palavra. O medo, o coração daquele povo estava atemorizado, porque realmente a fama de Josué como um grande general estava ali então presente naquela cidade. Veja, a crise para aquela mulher foi a guerra. A guerra é algo terrível. Morrem crianças, morrem adultos, morrem idosos. Não há mais como as pessoas se livrarem da guerra quando ela se torna iminente e agora precisam de um livramento. E Raabe buscou livramento no povo de Deus, sabendo que Deus era com eles. Essa personagem então mostra muito bem para nós a confiança em momentos difíceis de crise que nós devemos ter. Nós precisamos confiar que Deus está conosco. E essa palavra, a palavra de Deus, nos mostra que Ele agiu em prol daqueles que o procuram, que arrependidos vão em busca de um livramento vindo do Senhor. Raabe, então, foi a primeira personagem que eu citei e realmente foi algo maravilhoso. Algo maravilhoso aconteceu com ela e ela foi realmente liberta. Lá em Josué, capítulo 6, 22 a 25, quando acontece, então, aquele momento das voltas, 7 voltas em volta de Jericó, e agora a palavra de Josué para os 2 espias é a seguinte, está no capítulo 6, 22 a 25. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá, com tudo quanto tiver, como lhes tem jurado. Então entraram os jovens espias e tiraram a Raabe, a seu pai, sua mãe, a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a toda a sua parentela e os puseram fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metais e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, no seu tempo, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado espiar Jericó. Como você tem se colocado diante das dificuldades? Com essa confiança, não havia como não acontecer a guerra, mas havia como ter livramento em meio à guerra. Foi maravilhoso confiar em Deus naquele momento. A outra personagem que nós encontramos é Ruth. Ruth, ela é um outro contexto, né? Algo aconteceu também maravilhosamente com Ruth, porque ela não pertencia ao povo de Israel, mas houve algo especial naquele tempo, em que ela casou com um dos que pertenciam ao povo de Deus, né? E dessa forma ela foi esposa de Malom, que era filho de Noemi. O livro de Ruth, ele está ali entre o final, depois do livro de Juízes, né? Ele está intercalado entre Juízes e Samuel, e é algo maravilhoso. Eu aconselho você a ler, porque traz uma história muito bonita de relacionamento amoroso diante das pessoas.
E o contexto desse livro mostra que houve fomes no tempo em que os juízes julgavam a terra, e um homem que era de Belém, de Judá, saiu para peregrinar nos campos de Moab, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Essa saída de Elimeleque e a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos Malom e Quilion foi porque estavam vivendo uma crise de fome. A cidade de Belém, a tradução dessa palavra é casa de pão, e eles estavam sem o pão, eles estavam passando necessidade, e aquele foi uma das maneiras que a família achou por bem fazer para buscar o seu pão de cada dia. E é interessante que com isso houve então a aproximação, eles foram a Moab, e lá Malom e o seu outro irmão, Quilion, eles acabam casando, né? Eles casam, e as suas esposas ficam viúvas também. Morre o esposo, Elimeleque, morre, deixando Noemi viúva, e os seus 2 filhos morrem. Morte, tragédia. Em quem confiar? Nós, vendo a história, percebemos que Noemi se despenca numa depressão evidente, perder o esposo, perder os filhos. E ela então fala para as suas 2 noras: olha, vocês, Orfa e Ruth, olha, voltem para suas famílias, vão procurar socorro no seu povo. Eu voltarei para a minha terra, porque ouvi dizer que Deus deu livramento sobre aquele povo e agora eles estavam tendo alimento. Noemi então sabia que o seu Deus havia lhe proposto condição, e poderia voltar para aquela região de Belém. Levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou sua sogra, porém Ruth se pegou a ela. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixe e me afaste de ti. Porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu, e teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e a outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então Noemi, vendo que ela estava apegada, a levou novamente para a sua terra. Essa definição, essa convicção de Ruth, de permanecer com um povo abençoado, o povo de Deus, é porque ela também conhecia que Deus já estava novamente livrando Israel da fome, livrando aquele povo da situação difícil, e ela estava evidentemente confiando também e querendo conviver com um povo abençoado, um povo que vem do Senhor. Com isso, então, elas voltam para Belém. Lá, chegando lá, havia um costume em Israel de que um parente poderia desposar. E houve então Boaz, como nós vimos lá no texto de Mateus, que Boaz era um dos personagens que é citado. E Boaz então era um homem íntegro, um homem bom, um homem de fé, e ele acaba então casando com Ruth. Que interessante. No versículo de Mateus capítulo 1, no versículo 4 vai dizer então, no versículo 5, e Salmão gerou Raabe, e Raabe a Boaz, que era filho de Raabe, e Boaz gerou de Ruth e Obed. E aquele laço ali então mostra que Ruth se aproxima do povo e dentro de um propósito de Deus para abençoar. Tanto a fome do povo no tempo de Ruth, no tempo de Noemi, como a guerra no tempo de Raabe, foi superado. Deus abençoou porque elas confiaram no Senhor. Creia que Deus cuida dos que se aproximam dele. E é hora de orar e confiar no nosso Deus. Tenha uma semana abençoada, uma semana com a presença do Senhor. Aproveite esse tempo para ler a palavra de Deus, para observar essas narrativas tão abençoadoras e acrescentar a tua fé. Lembre que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E que também você possa crer que sem fé é impossível agradar o Senhor.
E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Nessa crise, eu digo para você, temos um Deus conosco. Jesus promete lá no final de Mateus: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos dê a paz. É o que eu peço pela nossa nação, pelo mundo, em nome de Jesus. Amém. Tudo que o Senhor fez é bom.